Boa noite, amigos. Estamos aqui no Grupo Espírita Saber Amar para iniciar mais uma noite de estudos sobre o Livro dos Espíritos, sobre temas que nos tocam muito direto à nossa vida, à nossa experiência aqui na Terra. Aqui, Carlos Malab, Jussara Malab, com vocês nesse estudo, e vamos, nesse momento, pedir a Jussara que faça a prece para a abertura da nossa reunião. Boa noite, amigos. Vamos convidar vocês a elevar os nossos pensamentos, abrindo, Senhor Jesus, canais aos nossos amigos espirituais, solicitando a eles a possibilidade de abrir os nossos corações, as nossas mentes, para uma reflexão sobre o tema de hoje, e que possamos, em torno de nós, nossos lares, cada um de nós, possamos, Senhor, dinamizar a tua força, higienizar os nossos lares, os nossos amigos, contribuir com os nossos vizinhos, parentes, um pouquinho dessa reflexão, dessas vibrações positivas. A tua paz, Senhor, nos proteja e nos ilumine nas reflexões da noite de hoje. Assim seja. Gostaríamos também de lembrar que os estudos aqui do portal Saber Espiritismo, eles ficam gravados e eles são uma sequência do Livro dos Espíritos, como diz, com temas muito atuais para a nossa necessidade de estudo, de aprendizado, e vocês podem acessar, então, no portal Saber Espiritismo. Gostaria de lembrar também que aqui, em todas essas reuniões, nós temos no backstage aqui o Marco Gandra, que é o responsável por essas gravações e transmissões. Nós vamos iniciar um capítulo novo, aliás, um capítulo novo de uma parte nova do Livro dos Espíritos, que é a última parte, que é a quarta parte do Livro dos Espíritos, que tem como título Das Penas e dos Gozos Terrestres. Esse é o título do capítulo da quarta parte, que tem como título Das Esperanças e Consolações. Então, quarta parte, Das Esperanças e Consolações, capítulo 1, Das Penas e Gozos Terrestres. O tópico primeiro, que vamos iniciar hoje, não conseguiremos terminar hoje, por isso fizemos com parte primeira, é de felicidade e infelicidade relativas. E hoje nós pretendemos responder essa questão que destacamos aqui. Onde está a felicidade completa na Terra? Aliás, isso a gente está procurando, né? Onde está essa felicidade completa? Porque é uma busca que nós fazemos, né, da felicidade. E é assim que Kardec fez uma série de questões nesse primeiro tópico, né, para tratar da felicidade e da infelicidade. Quando nós iniciamos o capítulo, nós falamos daqueles tópicos que vão ser vistos no capítulo. Então, nesse mesmo capítulo, em reuniões posteriores, nós vamos ver sobre a perda de entes queridos, decepções, ingratidão, afeições destruídas, uniões antipáticas, temor da morte, desgosto da vida e suicídio. Mas, vocês viram que nós temos muitos tópicos pela frente. Mas vamos iniciar, e como Kardec iniciou, sobre a questão da felicidade e infelicidade. Para iniciarmos, como sempre, nós buscamos uma frase, um ensinamento dos nossos mentores espirituais e escolhemos aqui um ensinamento do nosso mentor Emmanuel, nosso professor Emmanuel, que está no livro Passos da Vida. E a mensagem é a mensagem do capítulo 15, que tem o título A Felicidade. Essa mensagem é muito completa. Recomendamos a vocês que deem uma estudada nela. Não tivemos condição de colocá-la toda aqui, porque é muito pequeno o nosso espaço de tempo para tanto assunto que nós temos que tratar. Mas a mensagem é muito bonita, recomendamos a vocês
Passos da Vida, o livro, Chico Xavier, Autoria Espiritual de Emmanuel, e o capítulo 15, A Felicidade. Beleza? Ele diz assim, em suma, felicidade colhida nasce e cresce da felicidade que se semeia, ou melhor, à medida que ajudamos aos outros, por intermédio dos outros, o céu nos ajudará. A gente vê aí a base, né, da lei da justiça, do amor e da caridade. Né? Porque tem a justiça, ou seja, quando o que você planta, você vai colher, existe a justiça, existe o amor, que é ajudar aos outros, e a caridade. Né? Então, a gente, em suma mesmo, em resumo, o Emmanuel já colocou a base aí da lei da justiça, do amor, da caridade. E é interessante a gente ver nessas questões assim, das frases sobre felicidade. Uma vez eu vi, ele fala assim, que a felicidade, quanto mais se divide a felicidade, mais ela se multiplica em nós. Então, são duas operações de aritmética. Né? Quanto mais você divide próximo àqueles que nos cercam, mais a felicidade se multiplica. Então, é uma questão de como a gente vai encarar as dificuldades que enfrentamos, que a vida nos coloca. Então, é um posicionamento que depende do ângulo que você vai ver a dificuldade, o sofrimento, a dor que a gente passa no longo da vida. Pois é. Sara, você colocou muito bem. Nesse trecho aqui de Emmanuel, fica muito claro que ele revolve o conceito que é a felicidade. É, na verdade, uma construção. Né? Ele deixa lá que a felicidade escolhida, quer dizer, aquela que nós vamos oferir, aquela que nós vamos receber, ela nasce, cresce da felicidade que se semeia. Olha que expressão bonita que ele colocou, né? Essa ligação que ele faz com a nossa atividade, com a nossa responsabilidade, com a nossa postura perante a vida, perante os outros. Né? Então, ele coloca a chave. A chave, então, é a nossa postura perante o mundo, perante os outros. Ela que vai fazer com que essa felicidade que nós todos esperamos, ela surja, ela possa nos contemplar. E ele dá um detalhe ainda, ele vai além, quando comenta que, à medida que nós ajudamos, que nós também seremos, por intermédio dos outros, ajudados, o céu nos ajudará. Quando ele falou assim, céu nos ajudará, nós nos lembramos muito assim da ajuda dos amigos espirituais, né, que representam o céu para nós, né, que estão junto conosco. Então, nos lembrou muito as passagens do livro de André Luiz, onde André Luiz, por exemplo, coloca que ele, em vários casos, em vários exemplos, em todas as obras dele, ele coloca exemplos disso, né? E os amigos superiores, aqueles que são os mentores, eles vão buscar, né? Eles vão buscar auxiliar para depois pedir auxílio para aqueles pupilos que eles vão atender. Então, isso, por exemplo, acontece com o André Luiz, que só depois que ele faz aquele atendimento na câmara de retificação, ele se dedica até quase a exaustão lá nas câmaras de retificação para auxiliar os irmãos necessitados, e que ele, no repouso, vai sonhar em encontrar com a sua mãe num plano diferente, e ela vai lhe dar muita alegria com esse encontro, uma alegria mútua, né? Mas é como se fosse uma recompensa de todo o trabalho que ele estava desenvolvendo. Né? Quer dizer, desenvolvendo para os outros, mas recebendo também. Nós vamos ver um outro caso, que está no livro de Libertação, onde o Gúbio ele vai auxiliar uma moça, Margarida, que estava sob um processo muito forte de obsessão. Então, quando ele chega lá com o André Luiz, no ambiente onde eles vão auxiliar, quem está lá? Ele encontra 3 verdugos. Né, você lembra desse caso? Ele encontra lá 3 verdugos,
que estavam ali cercando a residência, cercando a moça para buscando o desencarne dela, né? Uma obsessão muito severa, amando de um espírito chamado Gregório. Está lá no livro Libertação, essa passagem. Mas, veja, com toda a capacidade espiritual de Gubbio, com todo o desenvolvimento que ele tinha e o poder espiritual que ele tinha, né, ele apagou tudo isso e foi entender qual que era a necessidade do verdugo, né, que no caso era chamado Saldanha. Foi lá entender o que necessitava o Saldanha. E não fez a força, não brigou, não fez isso, nada auxílio a Margarida. Ele foi auxiliar primeiro aquele que estava obsediando, que era o Saldanha, para depois esse mesmo Saldanha, rendido pela força do amor, da ajuda que ele tinha, que Gubbio prestou a ele e a família dele, pudesse ajudá-lo a libertar Margarida. Então, a história é muito bonita também no livro Libertação. E aí, quando eu li esse trecho, eu lembrei disso, né? Que ele fala que, ajudando os outros, por intermédio dos outros, o céu nos ajudará. Então, veja, são exemplos muito claros que os amigos espirituais nos dão. Então, todos nós somos nossos mentores espirituais, nossos anjos de guarda, aqueles que cuidam da nossa família, que cuidam do nosso lar, estão interessados na nossa evolução. Quando nós nos propomos a auxiliar alguém, nós também estamos entrando em contato com esses espíritos que têm interesse naquele alguém. E eles, por certo, por gratidão, estarão trabalhando também por nós, para o nosso benefício e para o nosso auxílio. É claro que nós não vamos fazer isso querendo, né? Mas é uma logística. É logística. Não querendo assim, não vou ajudar porque obrigatoriamente alguém vai me ajudar. Não é assim que funciona, nós sabemos. Mas esse processo é natural. Por isso que o Emmanuel diz, felicidade colhida nasce e cresce da felicidade que se semeia. Muito bonito a expressão do nosso professor Emmanuel, quando ele dá esse relance, né? Ele revolve esse assunto para a gente. Mas poderíamos ficar aqui até conversando muito sobre ainda essa mensagem de Emmanuel, mas vamos para a primeira questão do Livro dos Espíritos sobre esse item. E é a questão 920, que está abrindo, então, esse tópico felicidade e infelicidade relativas. A questão 920 trata do seguinte, a pergunta que Kardec faz aos espíritos. Pode o homem gozar de completa felicidade na Terra? Isso bate até com a nossa pergunta, né, de hoje. Os espíritos respondem. Não. Por isso é que a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Dele, porém, depende a suavização de seus males e o ser tão feliz quanto possível na Terra. É incrível a resposta dos espíritos, né? Quer dizer, a gente tem uma expectativa, às vezes, né, sobre essa pergunta que Kardec fez, né? Se o homem pode gozar da felicidade completa na Terra, e a gente tem expectativa de saber, olha, eu quero saber qual que é, como que a gente pode chegar a isso, né? Mas os espíritos já são bem categóricos. Não. Mas por que eles são categóricos? Não. Eles são categóricos porque a nossa Terra é uma Terra de quê? Nós somos uma Terra num planeta que é de provas e expiações. Se é um planeta de provas e expiações, não há aqui como gozar a felicidade completa. E a felicidade completa até tem que entender. O que é a expectativa da felicidade completa? A expectativa da felicidade completa é na nossa vivência material ou na nossa vivência espiritual? Onde que está a nossa vida primordial? É no espírito. Então, a nossa vida completa, a nossa felicidade completa está na realização do nosso espírito. Num mundo superior, num mundo feliz, tá? Um mundo que dá condições para isso. No nosso mundo, nós estamos aqui conforme programamos para estar na nossa encarnação,
nós estamos no mundo de provas e expiações. E nesse mundo de provas e expiações, nós estamos para quê? Para ajustes, para aprendizado, para retirar algumas máculas do nosso espírito que nós mesmos criamos, tá? Para o nosso aperfeiçoamento. Nós podemos estar aqui em missões pessoais para com alguns familiares, por algumas pessoas do nosso relacionamento, ou mesmo em missões específicas que nós escolhemos e determinamos, mas estamos num mundo de prova e expiação. Então, por isso que os Espíritos colocam, depende de nós a suavização dos males, depende da nossa atitude, né? Depende se nós vamos rivalizar ou se nós vamos contemporizar. Nós vamos chegar a ter uma solução para os fatos que chegam até nós. Eu me lembrei, sabe, Jussara, quando eu vi essa mensagem também, daquela disposição que a gente vê, às vezes, em imagens, né, do doente enfurecido. Né? Quando um doente for enfurecido, o que você faz? Você segura esse doente, você tolhe os movimentos desse doente. Por quê? Porque, senão, ele vai se ferir e vai ferir os outros. Né? Então, é assim também que a gente vê. Né? Se nós somos um doente, e todos nós estamos aqui na Terra com doentes, nos reparando a nossa doença espiritual, se nós somos doentes, calma, reparamos com isso, vamos tratando os nossos problemas com mansidão, né? Nós vamos entendendo as nossas dificuldades, suportando, né? Nós vamos ver que Kardec vai trocar nesses aspectos mais para frente. Então, nós não precisamos ser colocados em amarras, né? Não precisamos ser tolhidos, não precisamos sofrer tanta dor, porque essa nossa atitude vai mudando a atitude dos outros para conosco, né? E vai fazendo que sejam felizes dentro do possível. Né? Eu vejo esse não dos históricos, mas com a possibilidade de que, né, com o entendimento de que nós estamos num mundo de prova e expiação. Então, não há como, né, a gente estar em uma felicidade. O que seria essa felicidade completa? Mas existe dor por causa da prova e da expiação. Agora, depende da postura que a gente assume diante das nossas dificuldades. Porque a dor é igual para todo mundo, né? É igual a todo mundo. Nós sofremos as mesmas dores. Somos iguais até nisso, né? Porém, a maneira que enfrentamos é que faz a diferença. Pois é. Agora nós vamos à questão seguinte, que é a 921. Kardec continua perguntando: concebe-se que o homem será feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada? Mas, enquanto isso, se não verifica, poderá conseguir uma felicidade relativa? Então, o Kardec está falando que realmente ele entende, compreende que a gente só vai ser feliz quando vier todo mundo a se transformar. Mas será que existe uma felicidade relativa? Né? Então, os Espíritos respondem: o homem é quase sempre o obreiro da sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, há muitos males se forrarão e proporcionará a si mesmo felicidade tão grande quanto comporte a sua existência. Então, a gente pode entender, não é, que a felicidade, ela, como a gente estava até refletindo antes, ela é relativa porque depende do ângulo que você, né? E isso é tão bonito que a doutrina espírita nos faz compreender a necessidade da reencarnação que a gente vê aí. Porque se numa vida eu nasci numa classe social com um poder aquisitivo maior, eu estou vendo meus problemas deste ângulo, né? Eu experimento desta forma. Em outras vidas, eu venho com uma classe econômica com mais dificuldade, o meu problema eu vou ver de outro ângulo. Então, olha que bonito que é o entendimento que a doutrina espírita nos traz, né? A oportunidade
que a vida nos dá de dinamizar as nossas dificuldades em vários ângulos, para que a gente possa evoluir, para que a gente possa, né, ver de uma outra maneira as dificuldades da nossa existência. E ele reforça mais ainda, né, que praticando a lei de Deus, então ele já está dando uma dica aí. A felicidade pode ser relativa, sim, desde que você pratique, esteja coerente com as leis divinas. Então, ele já está dando uma dica. A felicidade pode ser relativa, sim, desde que você esteja coerente com as leis morais, com as leis divinas, com as leis da natureza, natural. Você não percebe? Isso mesmo, né? Você colocou um ponto aí importantíssimo, porque Kardec, na verdade, com essa questão, ele reforçou a questão anterior. Sim. Né? Ele assim, foi um pouquinho a mais. Aquele método de aprendizado que ele faz, sempre vai colocando uma questão, crescendo, colocando um pouquinho a mais. Então, Blasio, se a felicidade, como você colocou, não pode ser total, mas ela pode ser relativa, bem, aí ele falou assim, olha, se o homem praticar a lei de Deus, e esse destaque é importante, né? Praticar a lei de Deus significa o que praticar a lei de Deus? Significa, em primeiro lugar, respeitar o próximo, né? Buscar a sua perfeição, buscar o seu aperfeiçoamento, respeitar as leis de Deus. Esse que é o praticando a lei de Deus, não é falando a lei de Deus, né? Porque a gente tem está falando a lei de Deus. Tudo bem, nós falamos a lei de Deus, nós já estamos começando tentando gravar para poder pôr em prática. Mas o que importa não é falar, é praticar. Por isso que ele falou assim, praticando, colocando a mão na massa, agindo, praticando a lei de Deus. Quer dizer, respeitando o próximo, amando ao próximo como si mesmo, tá? E todas respeitando, amando o seu inimigo, dando a outra face, tudo isso Jesus nos ensinou. Tudo isso é a prática da lei de Deus. Então, com isso, os Espíritos reforçam também a resposta. Nós estaremos forrando, né? Forrando é o quê? Protegendo, né? A si mesmo. Forrar, quando a gente forra, nós estamos colocando um ambiente mais suave, onde nós vamos deitar, onde nós vamos conviver, né? Trazendo a felicidade dentro do que é possível pela nossa existência, né? E pelas provas que nós temos que passar, pelos testes que nós temos que passar. Então, uma forrada, uma melhorada para esses testes que nós vamos ter que passar. E, como ele disse, nós vamos fazer com que as vicissitudes, as dificuldades, as doenças, né? Os problemas da velhice, os problemas da ingratidão, todos os problemas que estão envolvidos na nossa existência grosseira na Terra, eles possam ser amenizados. Inclusive, alguns espíritos esclarecem, em obras também de André Luiz, em outras obras também da codificação, que muitas vezes um determinado resgate que nós tínhamos que ter, né? alguma dor que nós tínhamos que sofrer, pela nossa atitude aqui na Terra, pela nossa ação de transformação, nós forramos ali, como ele usa esses males, e esse nosso resgate ele se vem mais atenuado, né? Vem atenuado pelas nossas ações no bem para com o nosso semelhante. Então, essa é uma constatação que vemos na prática e que os espíritos colocam aqui. Tem uma frase que fala assim, né? A lei de causa e efeito, ela é uma lei de Deus, é uma lei divina, lei de causa e efeito, baseada na lei de justiça. Porém, quando a dor vem como uma reação nossa, né? Igual um bumerangue, é uma reação nossa. Quando ela vê que a nossa posição é de luta, de auxílio a si mesmo e ao próximo, pela lei da misericórdia divina, ela atenua. Ou até suspensa. Pode até ser, né? Suspensa pela lei de são levados em consideração, né, vários fatores. Né?
principalmente isso, da prática da lei de Deus. Nós temos que entender. Mas vamos agora, Kardec fez um comentário sobre essa questão que nós vamos apresentar aqui, que são 2 slides que tem aqui o comentário dele. Ele fala assim, então, comentando sobre essa questão 921. Aquele que se acha bem compenetrado de seu destino futuro, não vê na vida corporal mais do que uma estação temporária, como uma parada momentânea, em péssima hospedaria. Facilmente se consola de alguns aborrecimentos passageiros de uma viagem que o levará a tanto melhor posição, quanto melhor tenha cuidado dos preparativos para empreendê-la. Já nesta vida, somos punidos pelas infrações que cometemos, das leis que regem a existência corpórea, sofrendo os males consequentes dessas mesmas infrações e dos nossos próprios excessos. Se gradativamente remontarmos à origem do que chamamos nossas desgraças terrenas, veremos que, na maioria dos casos, elas são a consequência de um primeiro afastamento nosso do caminho reto. Desviando-nos deste, enveredamos por outro, mal, e, por consequência, em consequência, caímos na desgraça. E raciocínio lúcido de Kardec, não é? Como que ele coloca de uma maneira tão límpida o ensinamento para a gente. Então, ele deixa aqui, nessa primeira parte, até um exemplo, né, dizendo que realmente o destino nos reserva lutas, nos reserva provas, muitas vezes nos reserva expiações, testes mais difíceis nessa nossa estação temporária aqui na Terra, que às vezes nós esquecemos que é temporária, não é? Mas é temporária. E ele até coloca ali que a Terra para a gente é uma péssima hospedaria. Eu achei interessante essa colocação dele, né? Aqui a Terra é uma péssima hospedaria. Hospedaria por quê? Porque é transitório, né? Não é um hotel de luxo, é uma hospedaria, e ele coloca aí como péssimo. Por quê? Porque traz todas as dores, dificuldades, na luta pela nossa manutenção, pela nossa saúde. Então, e diz que nessa viagem que nós fazemos aqui, eu achei legal essa expressão que ele usou, né? Que nessa viagem, como a gente também faz uma viagem, e às vezes vai ficar em hospedaria no caminho, nós temos que fazer o preparo, nós temos que usar recursos. Né? Como a gente viaja aqui, às vezes, num lugar com menos recursos, o que a gente faz, né, Jussara? A gente leva o remédio nosso, fazemos uma cestinha de primeiros socorros, levamos o remédio, levamos, muitas vezes, algum alimento específico, às vezes também levamos algum material de limpeza também específico, né? Onde nós vamos ficar, não sabemos, né? No meio do caminho. Então, é a mesma coisa. Isso tudo são os recursos que nós estamos colocando aqui como uma figura de linguagem, né? Como didática, como nós também, como espíritos, vamos aqui na Terra. Chegamos aqui e vamos entender que essa nossa passagem transitória aqui nessa hospedaria, ela precisa também dos recursos que possamos trazer. E trazemos preparativos que nós realizamos no mundo espiritual para essa viagem. Mas não adianta nada se eu levo um kit de primeiro socorro, depois não uso. Se eu levo o material de limpeza, não uso. Se eu tenho esses recursos, não uso. Então, eu tenho que usar, aprender a viagem com esses recursos e utilizá-los. Por isso que ele coloca aqui, complementando, né, que se nós, na nossa vida, se nós não usamos isso, se nós comprometemos as nossas ações, fugindo da prática da lei de Deus, como foi colocado anteriormente, né,
nós sofremos os males consequentes dessas infrações que nós fazemos, dos próprios excessos que nós tomamos na vida. Podemos, então, pelas nossas atitudes, melhorar ou piorar a nossa situação. E ele deixa aqui também, no comentário, um fato que é muito simples de observar e muito frequente na vida de todos nós, né? Ele fala assim que quando nós mesmos chamamos as nossas desgraças, e à medida que nós afastamos do caminho reto, ele coloca, nós vamos enveredando pelo mal, e de consequência em consequência caímos na desgraça. Veja, é a mesma coisa que acontece conosco quando nós damos pequenos deslizes e vamos nos ligando com quem? Com aqueles que estão sintonizados com aquilo, ou no pensamento, ou nas nossas atitudes. Nós vamos nos ligando a todos esses espíritos que estão ligados, tanto no plano físico encarnado, como desencarnados, com aquele tipo de atitude. Então, nós vamos ficando numa situação que fica cada vez mais difícil você sair, né? Se você admite uma coisa errada e age de maneira incorreta, cada vez mais aqueles seus companheiros de jornada que estão no mesmo clima vão te puxando. Então fica cada vez mais difícil de sair daquilo. A companhia vai cada vez dificultando mais. Então, muitas vezes, uma pessoa comete um pequeno delito, mas em função desse delito ele vai se aprofundando e tendo consequência em consequência e vai ter reflexos mais profundos. Por isso que é importante estarmos sempre atentos ao caminho do bem, estarmos sempre atentos nas nossas dificuldades. Como vimos na semana passada, nós estudamos esse tema e Santo Agostinho, na mensagem da semana passada, ele colocou lá que ele recomenda que nós estejamos sempre refletindo sobre os nossos atos da vida e corrigindo. Se nós fazemos essas pequenas correções no dia a dia, nós temos um ganho em termos de não nos aprofundarmos de forma muito dolorosa no erro e na dificuldade. Então, a dificuldade que possamos enfrentar nesses desvios dos nossos caminhos pode ser também resolvida pela nossa disposição de mudar, e todos nós podemos construir, podemos escrever uma página nova. Não é isso, senhor? Então, esse é o tópico aí. Tá? É inevitável o sofrimento bater na nossa porta. É um momento em que a gente encontra, vamos dizer assim, dois caminhos, numa encruzilhada. Ou você rejeita aquela dor e você acaba avolumando o sofrimento mediante aquela dor, mediante ou uma ingratidão, ou a perda de alguém, ou alguma situação que nos exige um esforço maior. E com certeza, se essa dificuldade chega, é para que a gente possa se melhorar como pessoa. Então, nós temos dois caminhos a seguir. É um momento que a gente deve ser, mais lá no final, a gente fez uma tabelinha, ao chamar a lucidez, raciocínio lógico da nossa alma, né? Nos tira da situação de conforto quando a dor vem, né? Então, há dois caminhos. Ou você avoluma essa dor, finge que ela não existe e tenta se impor mediante a ela, ou você compreenda, deixa ela entrar para você analisar, para você compreender aquela dor e você amenizar aquela dor. Então, quando a gente está numa situação difícil, né, que nos tira da situação de conforto, ou seja, nos tira totalmente a possibilidade da felicidade, que a gente está falando aqui, né? Ela nos faz botar uma atitude, tomar uma atitude, né? Ou a gente avoluma, e aí que o Carlos estava falando, né? Caímos em desgraça, porque a gente só vai se comprometer e se embolar mais ainda, ou a gente encara ela, deixa ela entrar, né? E vamos compreendê-la, abraçá-la e ver junto com a sua própria dor
o caminho a seguir, né? Sem aumentar, sem criar sentimentalismo mediante a dificuldade, acreditando piamente que quando essa dor bate em nossa porta, os amigos espirituais estão carregando a gente no colo, né? Tem uma história bonita, né? Fala, onde você estava, Jesus, quando eu estava sofrendo terrivelmente, né? Não vi seus passos na areia comigo. Jesus responde, eu estava te carregando no colo. Uma história muito bonita que fala isso. Então, é a gente acreditar que tudo que a gente está passando é para o nosso melhor. Com a nossa ação nós conseguimos a nossa melhorar postura, a nossa postura perante a vida, nós conseguimos construir um futuro diferente. Vamos chamar agora Chico Xavier para dar uma dica para a gente sobre isso, né? Vamos buscar Chico Xavier com a sabedoria do Chico e vamos encontrar lá no livro Evangelho de Chico Xavier, Carlos Baceres. Acreditamos que o Criador nos fez ricos a todos, sem exceção, porque a riqueza autêntica, a nosso ver, procede do trabalho e todos nós, de uma forma ou de outra, podemos trabalhar e servir. Quanto à felicidade, cremos que ela nasce da paz da consciência tranquila, pelo dever cumprido, e cresce no íntimo de cada pessoa. À medida que a pessoa procura fazer a felicidade dos outros, sem pedir felicidade para si próprio. Então, tem várias questões aí, né, cara? Isso. Muitas questões. E primeiro que ele fala aí, olha, procede do trabalho. Olha a lei do trabalho aí. Primeiro diz que todos somos ricos, né? Sim. Eu penso assim, que todos nós podemos trabalhar de uma forma e de outra. E toda atividade útil é trabalho. É uma riqueza. Né? Tá lá na lei de trabalho que a gente já estudou aqui. Toda atividade útil é um trabalho. Então, de alguma forma, a gente está pondo em movimento o que nos cerca, o nosso ambiente, né? Auxiliando e sendo auxiliado. Agora, depois ele fala, agora, quanto à felicidade, ela nasce, né, de uma consciência tranquila, de uma paz. Então, a gente vê aí, né, a maneira, o foco que o Chico dá para a gente, né, colocando a construção da felicidade, ela não é um fim, ela é um caminho, na nossa trajetória da nossa vida, é que a gente vai construindo a felicidade. E a gente, pelo que o Chico coloca para a gente só consegue sentir um pouco da felicidade com a consciência tranquila, fazendo a lei do trabalho, pondo em movimento tudo aquilo que nos envolve. E falando, trazendo o evangelho para o nosso dia a dia, né? Quando alguém bater na sua face, dê a outra. Então, o que quer dizer isso, né? Fazer o que você pode e dar a outra face é andar mais um tanto com aquele que nos trouxe uma certa situação desconfortável, né? Então, é fazer um pouco a mais, servir ao outro. Pois é. E ele repete aqui, reforça aquilo que Emmanuel nos ensinou lá no comecinho, no primeiro slide de hoje, né? Da palavra de Emmanuel, que é fazer a felicidade dos outros, né, sem pedir a felicidade para si próprio. Quer dizer, é uma consequência essa felicidade nossa que vem para nós mesmos. Então, trabalhar para o bem do próximo, na verdade, é a fórmula para trazer a felicidade para nós mesmos. É o que ele coloca ali de uma maneira bem clara. Realmente, esta palavra do Chico, ela nos fortalece, né? Ela dá um alento para a gente saber como tratar os recursos que o Pai coloca em nossas mãos, que nada mais são do que os recursos da nossa tarefa, da nossa movimentação, como foi colocado no trabalho, que todos temos ao nosso dispor. Ah, mas eu não tenho condição de fazer. Tem. Todos nós temos condição de pôr
em ação de uma forma ou de outra. Tá? Existem diversos tipos de trabalho. Essa é a riqueza que ele coloca, que todos nós temos e todos nós podemos trabalhar e servir. Não há como fugir dessa, não há como se acomodar. Tá? E aquele que se acomoda, a gente sabe que nós temos o aguilhão da dor que vai fazer movimentar. Então, agradecemos ao Chico essa beleza de esclarecimento para nós. Vamos seguindo aqui, então, para a próxima questão do Livro dos Espíritos, que é a questão 922. Aí Kardec volta à questão da felicidade terrestre e pergunta assim: a felicidade terrestre é relativa à posição de cada um? Desculpe. A felicidade terrestre é relativa à posição de cada um, afirmativo. O que basta para a felicidade de um constitui a desgraça de outro. Haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a todos os homens? O esclarecimento é curto, grosso e suficiente. E fala assim: com relação à vida material, é a posse do necessário. Com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Dessa forma, Kardec busca um pouco mais de esclarecimento e é fato, né, o que ele colocou lá, que a felicidade, pela observação, nós vimos que já vemos aqui no nosso dia a dia com as pessoas que nos cercam, que ela é relativa a cada um. Cada um tem uma visão do que é a felicidade. Tá? E muitas vezes o que para um é a felicidade, para outros pode parecer uma desgraça. Nós estamos acostumados, né, Carlos, colocar a felicidade, que é um sentimento da nossa alma, nas coisas materiais. E aí a gente ou confunde, nos outros também, né? E aí a gente confunde, né? A sensação do prazer sensorial que os objetos materiais nos traz com a felicidade da alma. A gente acaba incorporando que aquele objeto, né, me preencha a alma, a emoção, o vazio da minha alma, que na verdade não vai preencher, né? Pode preencher momentaneamente. Fazer compra, ir ao shopping vai me deixar mais aliviado, mais feliz? Momentaneamente pode, porque se confunde com a sensação sensorial, né? Porém, ela não fica. Ela é passageira, porque ela é material. Né? O vazio na nossa alma continua, porque ela é material. Então, a gente vê que a felicidade, ou seja, a gente nem fala na questão da felicidade, que a felicidade real é dos anjos, né? O conforto da paz, que o Chico falou, né? Da tranquilidade, ela só vem com a aquisição do exercício das virtudes que a gente vai desempenhar. Por isso que ele colocou, confundir, né? Ele respondeu de uma forma bem clara, né? Esses dois aspectos, né? Os espíritos responderam. Com relação à vida material, o que é felicidade? Ele colocou, é a posse do necessário. É a estimulação da parte sensorial nossa. Né? Pois é, ele colocar é o necessário. Agora, com relação à vida moral, ele coloca a consciência tranquila e a fé no futuro. O Chico já tinha colocado aqui isso aqui, né? Nós colocamos a palavra do Chico aqui, Chico Xavier. Mas o Livro dos Espíritos deram a fonte, né, para essa palavra do Chico, né? Quer dizer, em relação à vida moral, é a consciência tranquila e a fé no futuro. Né? Porque a fé do futuro nos movimenta, dizendo assim, olha, essa vida aqui é transitória. O futuro é que vai mostrar, né, o que é a nossa vida definitiva lá no mundo espiritual. A gente tenta, né, terceirizar tanto a felicidade nossa, igual como você estava falando, que a gente acredita que o outro é a razão da minha felicidade. Na verdade, nós temos que compreender que a felicidade ela pertence individualmente a cada um. Né? Então, não é um objeto,
Não é uma outra pessoa que é a razão da minha felicidade. Isso. É a minha posição, é a minha postura de tranquilidade, de serenidade com relação com o meu exterior, né? É o meu interior na relação com o exterior. Aí que está o gancho da questão de se viver harmoniosamente. É isso mesmo. Então, na questão 923, Kardec vai aprofundar um pouco mais nessa pergunta sobre o necessário e supérfluo aos espíritos. Vamos lá, ele pergunta assim, então, como a outra pergunta, né, baseou na parte material e na parte moral, então Kardec aprofunda mais. E que nós já estudamos no Livro dos Espíritos sobre isso, necessário e supérfluo. Então, ele reaviva isso aí. O que para um é supérfluo, não representará para o outro o necessário e, reciprocamente, de acordo com as posições respectivas? Os Espíritos respondem, sim, conformemente às vossas ideias materiais, aos vossos preconceitos. A vossa ambição e as vossas ridículas extravagâncias, a que o futuro fará justiça, quando compreenderdes a verdade. Não é que estamos falando prejudicando, não é isso, contra, né, a ciência, as indústrias, não é isso. É como o emprego delas. Não é? Por exemplo, eu não preciso ter 5 relógios, porque eu só tenho um braço. Então, moderadamente. Tem 2. Mas eu só uso um, né? Então, é o moderadamente. A tia Vera, lá no Rio, ela sempre falava isso. Eu só entro um vestido novo quando um sai, ou 2. Então, aí é que está o limite do supérfluo e o necessário. Novamente, a gente coloca aí a necessidade da reencarnação. Numa vida, eu tenho, para mim, as coisas são supérfluas, né? No outro, eu sinto falta, que é necessário. Então, é muito a questão do ponto de vista, né, do que você está vivendo. Pois é, ele deixa claro aí que muito dessas necessidades, muito dessas nossas colocações, tristezas, né, sobre necessidades que precisamos e aquilo que não precisamos, que é supérfluo, estão ligados à nossa cultura, à nossa educação, às ideias também, como que nós absorvemos essa cultura e educação em termos da valorização da matéria, e ele deixa claro ali preconceitos, tá? Ambição, tá? Você não contenta com o que você conquista pelo seu trabalho, mas quer muito mais, quer o do outro, né? Não sabe as consequências que são, às vezes, ter a do outro. Então, a ambição, extravagâncias de todo tipo, que nós cada vez mais vemos isso no nosso mundo, extravagâncias que eu não preciso relatar aqui, não cabe a nós relatar, mas basta ligar na internet, ligar na televisão, ver no rádio, e nós vamos ver casos de extravagância. Tá? Então, ele deixa claro que o futuro vai nos fazer compreender a verdade, vai mostrar o verdadeiro valor da questão espiritual. E, aliás, os espíritos esclarecem. Quando chegamos no mundo espiritual, o que vale lá é não o que nós tínhamos na Terra, nem títulos, nem posses, nem posições, mas o que vale lá é o nosso mérito, o nosso mérito espiritual. É conquistado, não é dado, não é recebido de herança, ele é conquistado. E à medida que ele deixa claro que essas ideias materiais vão se afastando, nós vamos conseguindo vencer tudo isso, essas nossas extravagâncias, vamos nos aproximando da verdadeira felicidade, que ele já disse aqui, que estava no necessário e também
na questão moral, na fé, né, e na confiança no futuro e na realização da consciência tranquila. Porque o supérfluo você cria, né, uma necessidade ilusória. E aí você acredita que o extra vai te preencher a sua necessidade, a sua alma. Na verdade, não preenche. Não vai, né? Né? Então, vamos dizer aqui o comentário de Kardec. E ele é bem objetivo nesse comentário, né? Comentário da questão 923. Ele fala: não há dúvida de que aquele que tinha 50.000 libras de renda, vendo-se reduzido a só ter 10.000, se considera muito desgraçado, por não mais poder fazer a mesma figura, conservar o que chama a sua posição, ter cavalos, lacaios, satisfazer a todas as paixões, etc. Acredita que lhe falta o necessário. Olha a necessidade da reencarnação aí para experimentar o outro ângulo. Né? Isso. Mas, francamente, achas que seja digno de lástima quando, ao seu lado, muitos há morrendo de fome e frio, sem um abrigo onde repousem a cabeça? O homem criterioso, fim de ser feliz, olha sempre para baixo e não para cima, a não ser para elevar sua alma ao infinito. Quer dizer, o homem criterioso, a fim de ser feliz, olha sempre para baixo e não para cima, a não ser para elevar a sua alma ao infinito. Ele chama aí a questão 715, né, que vai dar uma amplitude. Mas aqui ele mostra exatamente esse aspecto, né, que às vezes você não está satisfeito com o que tem, e se olhar para baixo, vai ver que muitas pessoas estão necessitando de muito mais do que aquilo que você tem. Aquilo tudo que você tem não é mais assim, necessário do que os outros que passam mais necessidade. Aí entra a questão que a gente estudou recentemente sobre o egoísmo. Né? O egoísmo é aquele que olha para si próprio e não consegue enxergar o outro. Né? E se importar com o outro faz com que a minha dor amenize. Enxergar a dificuldade, né? A dificuldade do outro faz com que minha dor amenize. É importante experimentar. Por isso que ele fala, olha sempre para baixo, aqueles que estão em situação pior que a sua. Tá? Não no sentido de comparar, né? Mas é no sentido de você sensibilizar com a dor do outro. A nossa diminui, ela se dilui, porque você desfoca num ciclo vicioso. Por isso que a gente vai lá, ele chamou a questão 715, quando Kardec coloca assim, ele chama a questão 715, e na 715 ele vai só tocar nesse aspecto, né? Mostrar esse assunto. Como pode o homem conhecer o limite do necessário? E ele responde: aquele que é ponderado o conhece por intuição. Muitos só chegam a conhecê-lo por experiência e a sua própria custa. Então, é importante, né, para que o nosso caminho seja leve, mais leve, a gente perguntar a si mesmo, né, se eu preciso realmente, é necessário, ou eu posso passar sem isso. É importante que a gente possa tomar consciência das aquisições materiais, das aquisições emocionais, para que a gente possa começar a tomar conta, possuir a nós mesmos. Né? Por isso que ele deixa, fica claro para a gente assim, que existe um limite. Né? Existe, se ele colocou como podemos conhecer o limite do necessário, é porque existe um limite do necessário. E esse limite, nós temos que consultar a nossa consciência. Por isso que ele fala, muitas vezes ele conhece por intuição a nossa consciência. Mas, em muitos casos, e eu acho que a maioria, nossos casos, né,
nós vamos tendo isso pela experiência, até quebrando a cabeça, né? Aprende pelas circunstâncias da própria vida. E, muitas vezes, depois de muito querer algo que não é necessário, quando o conquistamos, percebemos que aquilo, às vezes, não fazia significado. Não sentido, né? Então, vá perguntar a uma pessoa que está próxima a desencarnar, um doente, né? Qual que é o melhor, qual que é o que é mais necessário para ela? Será que são os recursos materiais ou a saúde que ela perdeu? Se você for perguntar, eu vou te dizer assim, que a maioria vai dizer assim, não, eu trocaria tudo por ter a saúde de novo. Eu trocaria tudo para ter o meu pai e minha mãe aqui de novo comigo. Tá? Então, muitas vezes, coisas que a gente não valoriza, depois que a gente está próximo a perdê-lo, é que percebe pela dor a sua necessidade e a sua importância e vai dar valor a isso. Vamos refletir, então, no nosso caso, quando colocarmos a cabeça no travesseiro, o que é o limite do meu necessário? É uma questão que tem que fazer, cada um tem que fazer para si próprio. Para não ter a surpresa de muito mais tarde na nossa vida, nós chegarmos à conclusão de que buscamos uma coisa que era desnecessária para a nossa felicidade. É importante essa questão que Kardec colocou. A última questão de hoje, do Livro dos Espíritos, e não menos importante, é aqui, a 924. Nós continuaremos esse toque, nessa questão da felicidade, na semana que vem. Mas veja, né, nessa questão ele pergunta assim, há males que independem da maneira de proceder do homem e que atingem mesmo os mais justos. Nenhum meio terá ele de os evitar? Deve resignar-se e sofrê-los sem murmurar, se quer progredir. Sempre, porém, lhe é dado oferir consolação na própria consciência, que lhe proporciona a esperança de melhor futuro, se fizer o que é preciso para obtê-lo. A pergunta de Kardec ela é bem precisa, né? Quer dizer, e aqueles homens que são justos, que seguem a lei de Deus, mas mesmo assim sofrem aqui na Terra? Tem um jeito de evitar isso? É um caminho para a gente evitar? É o que nós queremos também sempre, né? Queremos sempre evitar, é a lei da conservação. Nós queremos sempre evitar a dor, a dificuldade, é natural. Então, existirá algum meio de evitar? E os espíritos esclarecem. Muitos deles não tem como. Muitos sim, mas outros, né? Mesmo que a pessoa tenha feito tudo, muitas vezes aquilo ali é uma programação que nós fizemos. Nós mesmos fizemos para a nossa reencarnação, de maneira a nos reparar a nossa atitude em determinadas questões específicas. E, muitas vezes, para treinar em nós mesmos a resignação, para treinar em nós, quer dizer, para buscarmos conquistar a resignação, a esperança no futuro melhor, gravar isso no fundo da nossa alma. Muitas vezes, esses sofrimentos que chegam, essa dor que chega, faz com que a gente vá por esse caminho. E essa esperança no futuro maior vai ficar gravada na nossa alma para as questões futuras. Eu me lembro aqui falamos certa vez, tivemos uma entrevista aqui no portal Saber Espiritismo, tem uma entrevista que fizemos com uma senhora pesquisadora chamada Gilda Moura, e lá um podcast, e lá nessa pesquisa, ela fez uma pesquisa extensiva sobre esses tratamentos espirituais, essas curas, tratamentos espirituais. Ela comentou conosco que visitou com alguns cientistas, que, aliás, vieram de outros países para acompanhar com ela esses tratamentos. Em determinado momento, ela chegou para um espírito, né, e perguntou para ele, eles acompanharam o tratamento do Dr. Fritz e outros, né, perguntou para ele se eles curavam todos os males, eles curavam todas as doenças. E o espírito respondeu, olha, nós podemos curar e temos autorização para curar
todos aqueles que não têm origem kármica. Então, fica claro que essa origem kármica são aquelas responsabilidades que nós assumimos e que nós mesmos pedimos para quê? Para nos desenvolver a questão da resignação, da fé no futuro e nas disposições do mundo melhor. Fizemos aqui um slidezinho. A figura do cachorrinho é bem a gente mediante uma dor, um sofrimento, né? A gente fica meio acuado e a gente fica até com medo de enfrentar, né? Mas na certeza que Deus está velando para a gente consegue. Nunca estamos abandonados. Nunca estamos abandonados. E aí fizemos uma figurinha aqui para mostrar esse passo a passo, né, Gustavo? Você quer comentar? Eu estava lendo um livro que até eu pedi, caso se tiver um tempo para poder ler algumas coisas aqui, em que ele resume para a gente, né? Ele fala assim que ser feliz é quem tem uma visão clara do seu mundo interior e do seu mundo exterior, né? É aquele que sabe compreender, é aquele que tenta ter uma lucidez da sua real situação. Então, lendo esse texto, a gente pode compreender de como que a gente pode trabalhar em nós mesmos mediante uma situação difícil. Então, ele fala, aceitação. Primeiro de tudo, já é 50% da gente conseguir superar uma dor, uma situação difícil. Não uma aceitação passiva, né? Uma aceitação onde que você é a vítima, se faz de vítima. Mas é uma aceitação que busca a compreensão, a raiz da nossa dificuldade. Como o Carlos falou, muitas das vezes tem origem, né, de outras vidas da qual a gente, como está o cachorrinho, da qual a gente é colocado à prova e a gente tem que encarar, né? Como? Procurando a aceitar da melhor maneira possível. Porque com a aceitação, né, até os próprios psicólogos, psiquiatras nos falam que 50% a gente já começa a diluir o sofrimento. Então, porque com a aceitação, a gente traz uma serenidade mediante a situação difícil. E a serenidade é aquela que dinamiza a nossa fé. A serenidade nos traz a capacidade de ter a lucidez. É isso que esse livro que eu estava lendo traz para a gente. A capacidade de compreender a sua posição, né, da dor, mediante a dor, ela faz você raciocinar. A serenidade te dá espaço para você raciocinar, né, o que está se passando com você, a situação que você está vivendo. E com essa lucidez vai trazer força, fé, otimismo e todas as virtudes que vão surgir mediante essa dor para que a gente possa, da melhor forma, passar por ela. E eu queria permitir aqui, né, caso você pudesse, é esse livro aqui, chama Os Prazeres da Alma. Ele coloca para a gente duas questões aí sobre o desejo e o apego, né? Ele fala que o desejo, pois não fica arrebatado pelo futuro, ou seja, o desejo ele traz para a gente um sentimento de ansiedade e que nos traz dor, que nos traz sofrimento, uma ansiedade do futuro, né? E o apego nos faz paralisar porque estamos parados no passado. Então, se a gente nos situarmos o presente, tentar encarar a nossa dificuldade no presente, a gente vai poder conseguir diluir a nossa ansiedade, o nosso medo, mediante as dificuldades. Então, lê a frasezinha que você fala. Então, no final, ele fala assim, e é muito interessante, ele fala assim, o desejo e o apego, privados de uma consciência reflexiva, estreitam nossa visão de felicidade, descartando novas possibilidades de uma vida pacífica e alegre. Enquanto vivermos de uma forma mecânica, irrefletida e sem a intervenção da nossa consciência, a lucidez e o discernimento,
nos privaremos de possuir uma mente tranquila e um coração pacífico, que é o melhor conforto para a nossa alma. Então, amigos, nós vamos para a nossa mensagem final, que é uma mensagem de Emmanuel, que está no livro Hora Certa, Chico Xavier, Psicografia do Chico, no capítulo 9, que trata o tipo da lembrança de amigo, também sobre aspecto da felicidade. Nós achamos essa mensagem muito condizente com o tema de hoje. Então ele fala assim: não acredites em facilidades. Muitas aflições nos fustigam o espírito diante de nossos próprios caprichos desatendidos. Não aguardes dinheiro farto ou mesmo excessivo para que te sintas feliz. Agradece aos céus a possibilidade de trabalhar, porquanto o trabalho te garantirá a subsistência e a subsistência daqueles corações que se te fazem queridos. Não esperes a felicidade para que possas realizar os próprios desejos. A saciedade talvez seja a véspera da penúria, a cujas provações possivelmente não conseguirás resistir. Não creias que uma personalidade humana colocada nos píncaros do poder disponha de recursos para solucionar todos os problemas que te chameiem à existência. É provável que essa pessoa, merecidamente importante, esteja carregando um fardo de tribulações mais pesado do que o teu. Se pretendes viver fora das inquietações do cotidiano, não exija dos outros aquilo que os outros ainda não possuem para dar. Se queres viver nas alegrias da consciência tranquila, auxilia o próximo quanto puderes. Trabalha sempre e confia em Deus. Emmanuel. É assim, amigos, que com essa palavra de Emmanuel, nesse livro Hora Certa, capítulo 9, Lembrança de Amigo, com recomendações profundas para o nosso ser, para a nossa meditação, para a nossa compreensão da felicidade que podemos criar, podemos manter em nossas vidas, é que terminamos o estudo de hoje e entramos no nosso momento de oração. Lembrando que na semana próxima estaremos novamente aqui, dando continuidade a esse tópico da felicidade. Pedimos a todos nesses instantes que tenham a sua água para pedir aos amigos espirituais para que seja frutificada e que possamos, com os corações unidos, lembrar de Jesus e pedir, Senhor, que nos ampare nesse mundo cheio de sofrimento e de dor, nesse mundo de provas e expiações. E aqui estamos com o auxílio dos nossos queridos amigos espirituais. E aqui estamos para darmos o melhor de nós na construção de um mundo melhor, na construção da nossa própria felicidade. E assim, Senhor, e agradecendo, pedimos igualmente a tua proteção e o teu amparo. E que seja feita, Senhor, a tua vontade acima da nossa, em todos os instantes de nossa vida. Que assim seja. Graças a Deus.